A contribuição dos estudos de Mário de Andrade sobre música brasileira tem uma natureza ainda mais antropológica do que antropofágica. É uma ação do homem, similar no tempo, discrepante no espaço. É o homem, no mesmo momento histórico, em diversos cantos do mundo, realizando feitos similares, sem saber que em outros cantos do mundo tem outras pessoas buscando realizar os mesmos feitos. O Mário de Andrade era moço quando estourou a Primeira Guerra. Neste momento da história da humanidade, o início do século XX, A guerra que teve início em 1914. nós estamos assistindo a um mundo que perde, pela primeira vez em 2.400 anos, o seu centro. Ele acompanhava a transformação de um mundo que aos poucos vai destruindo as construções feitas pelos diversos povos. Esse centro do mundo está migrando, está se distanciando dali, sobretudo depois da Primeira Guerra, que devastou o continente europeu. Os bens que as pessoas construíram ao longo de tantos séculos de civilização são destruídos da mesma maneira que as vidas de todos. E está migrando dali para um lugar bem distante. Quando termina aquela guerra em 1918, Está atravessando o oceano e vai repousar no coração da América do Norte. era necessário fazer um levantamento sobre quais eram os bens que a humanidade não podia perder. Órfãos da Europa como centro do mundo, cada povo tratou de ir para dentro de si, encontrar a sua identidade. É quando começam a surgir os vários movimentos para a organização do patrimônio das pessoas, das nações. Uma identidade cultural que não era mais ligada ao poderio da identidade cultural europeia, que tinha dominado o mundo por mais de 2 milênios. Mas os homens também entendem que, além do patrimônio edificado, existe um outro patrimônio cultural. Cada um tratou de encontrar dentro do seu terreno, no quintal da sua casa, a sua própria identidade. Que é todo o saber popular, todo o saber que depende da vida oral. Espocavam por todo o canto do mundo os nacionalismos, especialmente em 1932, o mais exacerbado entre esses nacionalismos todos, que é o nacionalismo alemão. E com as características brasileiras, também o Brasil encampou uma ideia de um nacionalismo. E o nacionalismo brasileiro foi capitaneado também por Mário de Andrade. É nesse sentido que o Mário de Andrade acredita a importância de se fazer esse tipo de pesquisa. Que decidiu encontrar dentro do Brasil um Brasil que o próprio Brasil não conhecia. A ideia de você poder ter o registro das maneiras pelas quais o brasileiro se expressava musicalmente. Encampa a busca de contar para o Brasil que se conhece como é o Brasil que não se conhece. Mário de Andrade já tinha feito várias viagens do interior do estado de São Paulo, já tinha ido a Minas Gerais 2 vezes. Decidiu fazer com recursos próprios a primeira viagem em 1927. Sobretudo para o norte e para o nordeste. O turista aprendiz. Viagens pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira. Até a Bolívia, por Marajó. Até dizer chega. 1927. Entre maio e agosto, Conhecer principalmente a região amazônica, em companhia da dona Olívia Guedes Penteado. 17 de julho, não conto o lugar. Estávamos chegando numa cidade. Dona Olívia, ao meu lado, encostada na murada, entre outras pessoas, vendo a cidade chegar. Nisto, Dona Olívia dá um suspiro de se ouvir. Que é isso, rainha? Suspirando? Ah, Mário, com ar de enfado. Essa história de todos os prefeitos se verem na obrigação de acompanhar a gente, levar na prefeitura, no grupo. Pois nessa cidade visitamos sem prefeito, livres, mandando em nosso passeio. É que o prefeito era exatamente aquele homem que, na chegada, estava ao lado de Olívia, no navio, mostrando que ali era igreja, acolá a prefeitura. O Mário, então, tem, nessa primeira viagem, um contato muito intenso com o que era o Brasil distante. ele ficou encantado com um Brasil que ele mesmo desconhecia. As pessoas não imaginavam
o que era a variedade do Brasil. Talvez a riqueza encontrada tenha sido tão grande que surpreendeu o próprio Mário de Andrade. Pode-se dizer que o popular e musical brasileiro é desconhecido até de nós mesmos. Vivemos afirmando que é riquíssimo e bonito. Está certo, só que me parece mais rico e bonito do que a gente imagina. E, sobretudo, mais complexo. Esta primeira viagem do Mário de Andrade, de 1927, significou, sobretudo, a possibilidade dele constatar a riqueza que existia no Brasil. Quando ele voltou da primeira viagem, ele não mais se identificava com a casa dele como se fora a casa dele. Ele já considerava o Brasil profundo a casa dele. 15 de agosto, São Paulo. Gozo amargo de infelizes. São exatamente 14 horas e 11 minutos e 12 segundos. Na minha casa, com os meus, com a minha gente. Feche bem a porta, Bastiana. Feche a porta com chave, Bastiana. Atira a chave na rua. E logo em seguida, em novembro de 1928, fez a segunda viagem, que durou até o início de 1929. A segunda viagem é predominantemente para o litoral, sobretudo Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 1º de janeiro de 1929. Está claro que uma das minhas observações mais carinhosas vai se dedicando ao homem do povo. Afinal, a situação das chamadas classes inferiores é boa ou ruim por aqui? Minha pergunta não cogita da felicidade, é lógico, mas da facilidade da vida, porém. Vou dando as minhas observações, embora as dê com certa reserva. Passeios que nem o meu são quase sempre insuficientes para afirmativas completas. Perguntas não servem para quase nada. Um socialista me afirmou que a situação dos proletários é medonha em Natal. E um ricaço, com psicologia de filho de senhor de engenho, me garantiu que não tem pobreza na cidade. Então, os meses que separam a viagem de 1927 da viagem de 1928, ele usa sobretudo para entender como é que ele trabalharia em campo. Ele monta a viagem dele, tendo por base as casas dos amigos que tivessem piano. O Mário de Andrade chega nesses locais e começa a escutar as melodias e anotá-las. 12 de junho. Atrás, na lagoa, ficava o lugarejo Caiçara, onde tinha festa. A ciranda está muito mais fundamentada em cima da melodia do que em cima do ritmo. Fomos lá e encontramos o bailado da ciranda que vi quase inteiro. Ele é muito mais o ritmo de tradição europeia. A ciranda, tudo dançado com palmas, acompanhamento violão e cavaquinho, ritmos sincopados, blusas vermelhas debruadas de azul, turbantes com flores e plumas, rostos pintados com urucum. Depois, saída da casa do senhor Teófilo Noges, não entendo bem minha letra, com o canto da dança de roda da cirandinha tradicional. Na verdade, esse foi o ritmo mais fácil de transcrever do que a orquestração original para a bateria, porque tá tudo ali, tudo muito simples, as vozes mais bem definidas. No começo do século XX, os estudos de Schoenberg apontavam para uma realidade bastante delicada. A música, tal qual a conhecíamos, teria se desenvolvido a ponto de esgotar os recursos da linguagem tonal. Schoenberg estava inventando uma nova linguagem. A Europa, completada e organizada num estágio de civilização, campeia elementos estranhos para se libertar de si mesma. Schoenberg diz literalmente: as quintas paralelas soam mal. Por quê? Esta nota de passagem é dura. Por quê? Os acordes de nona não existem ou soam duros. Por quê? Onde residem nesse sistema as razões comuns, básicas para esses três porquês?
no sentido do belo? Em que relação está o sentimento do belo com esse sistema? Com esse sistema, por favor. Como a gente não tem grandeza social nenhuma que nos impõe ao velho mundo, nem filosófica que nem a Ásia, nem econômica que nem a América do Norte, o que a Europa tira da gente são elementos de exposição universal, exotismo divertido. Na verdade, o que Schoenberg está dizendo é, depois de 1.200 peças de Bach, de 670 peças de Mozart, de quase 500 peças de Beethoven e de 120 peças de Brahms, com 12 notas, é impossível fazer algo novo. Eles já esgotaram o que tinha de se esgotar. O período atual do Brasil, especialmente nas artes, é o de nacionalização. Estamos procurando conformar a produção humana do país com a realidade nacional. Tendo tomado conhecimento do Tratado de Harmonia de Schoenberg, que data de 1911, tendo não tomado conhecimento, em alguns cantos do mundo, nós notamos personagens ligados à música erudita que saíram em busca de encontrar uma solução para o problema exposto por Schoenberg. A atualidade brasileira se aplica aferradamente a nacionalizar a nossa manifestação, coisa que pode ser feita e está sendo, sem nenhuma xenofobia nem imperialismo. Assim, Béla Bartók na Hungria, Manuel de Falla na Espanha e Villa-Lobos aqui no Brasil tomaram, sem se conhecer, a mesma atitude. Todos os três pegaram um gravador, pegaram um papel de música e um lápis e foram a campo descobrir manifestações no interior de seus países. O critério histórico atual da música brasileira é o da manifestação musical, que, sendo feita por brasileiro ou indivíduo nacionalizado, reflete as características musicais da raça. Onde estas estão? Na música popular. Béla Bartók, no interior da Hungria e da România, Manuel de Falla, na Andaluzia, e Villa-Lobos, na Amazônia, no interior do Brasil, foram tentar encontrar nas manifestações populares um espectro de linguagem que poderia ajudar a compor um discurso da música brasileira, espanhola ou húngara. A música popular brasileira é a mais completa, mais totalmente nacional, mais forte criação da nossa raça até agora. O Mário de Andrade vem na esteira do Villa-Lobos. Até há pouco, a música artística brasileira viveu divorciada da nossa entidade racial. Isso tinha mesmo que suceder. Ele vai para dentro do Brasil, para o coração do Brasil, para o Brasil desconhecido até aquela altura, descobrir manifestações populares que tragam elementos, ou que possivelmente tragam elementos para o discurso da música brasileira como um todo. A nação brasileira é anterior à nossa raça. Erudita, popular, brasileira, sobretudo. Uma arte nacional não se faz com escolha discricionária e diletante de elementos. Uma arte nacional já está feita na inconsciência do povo. E tem o tambor de crioula, um ritmo dançante e tem a polirritmia mais solta. Os três tambores ali se cruzando a todo momento. Ora o tambor de solo está explícito em frases 2x4, ora explícito em frases 6x8, ora alguma coisa no meio dos dois. Ele está muito ligado à dança. Então tem aquela coisa do momento. Se a dançarina e quem está tocando tem uma conexão maior, cada vez mais aquilo se torna mais complicado de tocar. Mais complexo, não complicado, mas mais complexo. Até que em 1935 ele é chamado para dirigir o Departamento de Cultura. Aliás, ele não vai dirigir só, ele vai fundar e dirigir o Departamento de Cultura. Equivale ao que é hoje a Secretaria Municipal de Cultura, e o cargo dele é o equivalente ao secretário municipal de Cultura. Então, pode-se dizer que o Mário de Andrade foi o primeiro secretário municipal de Cultura de São Paulo. Então, dentro do Departamento de Cultura, ele cria uma discoteca. Foi criada a Discoteca Pública Municipal. E nessa discoteca
ele aposta a realização de vários projetos de pesquisa voltados para a música. E a discoteca, ela era dirigida pela Oneida Alvarenga. A Oneida tinha sido aluna de música do Mário de Andrade e foi convidada para dirigir a discoteca. Um destes projetos será a realização de uma nova pesquisa de levantamento das músicas do Norte e do Nordeste, mas desta vez com os equipamentos que ele não conseguiu levar. Quem coordenava os projetos era a discoteca. O Mário de Andrade tinha lá uma ideia e o Departamento de Cultura patrocinava. E a Oneida ajudava ativamente. Era a Oneida Alvarenga que era a chefe da discoteca, que prepara todo o equipamento, que prepara todos os detalhes para que a viagem pudesse acontecer, porque era uma viagem muito longa e cheia de equipamentos. Eles levaram equipamentos que na época era assim considerado de ponta, era o modernismo. O gravador foi importado para isso. Hoje em dia a gente considera ele enorme, muito grande, muito pesado. A equipe conseguirá filmar. Eles filmaram, eles fotografaram e eles gravaram. Gravar e fotografar todos os bailados e danças que eles encontrassem e que achassem que eram expressões importantes de serem registradas. A missão, de fato, ela aconteceu em 1938, de fevereiro a julho. Tem uma equipe que é preparada para essa viagem, a viagem que foi chamada de Missão de Pesquisas Folclóricas. Eles foram daqui para Santos, de Santos até o Recife eles foram de navio. Eles pesquisam em Pernambuco, porque em Pernambuco ele já sabia da existência dos cabocolinhos que ocorrem por volta do carnaval. Então, o que eles tentam, aproximadamente, é acompanhar um calendário de festas. E lá no interior do Nordeste, eles percorreram geralmente em caminhões. Aqueles grupos que foram visitados no Norte e no Nordeste em 1938 tinham uma vida cultural muito isolada dos grandes centros. E às vezes em locais que não tinha condição do caminhão chegar, em lombo de burro. Alguns locais onde o grupo chegou, não havia estrada, a maior parte deles não havia luz elétrica, não havia água encanada. Como é que eles gravavam? Gravavam porque eles levaram geradores. E as gravações às vezes eram feitas em locais fechados, mas algumas vezes eram feitas a céu aberto. A missão ela foi atrás principalmente das localidades onde havia algumas modalidades de música importantes que o Mário de Andrade já sabia de antemão. Ao entardecer, uma Itá simpática, ainda sem luz. Fomos à casa da família do fundador, na frente à rua de grandes árvores, assistir ao Boi Bumbá. Bumba Meu Boi, uma das diversas manifestações de boi que a gente tem. A gente também procurou selecionar que fosse mais perto do que o Mário levantou. 1º de junho. Ali pelas 24 horas da noite, de ontem para hoje, paramos na fazenda do Tapará, para embarcar 20 bois de corte. Que coisa desumana. A gente tem uma dificuldade muito grande de transformar os ritmos que tem essa influência africana maior para a bateria da escola de samba. É assim, numa espécie de corredor assoalhado que dá para um terracinho junto d'água, vê um homem correndo que as luzes do navio concedem vestir de um último pedaço de calças mulambada. Pela origem deles, quem faz o solo, quem faz todo o desenvolvimento melódico dentro do ritmo são os tambores graves. Atrás dele vem um boi corcoveando embravecido. A bateria de escola de samba, o nosso grave são os dois surdos, surdo de primeira e segunda, que eles fazem marcação do ritmo. Os médio graves e os médios, surdo de terceira e caixa, eles fazem um desenho melódico, só que é a identidade rítmica. E quem faz os solos, a melodia, são os agudos, as frases de tamborim, as frases de chocalho, algumas vezes as frases de agogô. Então surge de repente no terracinho um farrancho de tapuios seminus, corpos admiráveis de estilo, rebrilhando na chuvinha propícia. Grande cena de teatro. Transpor isso para a escola de samba é uma dificuldade grande, porque primeiro a instrumentação da escola de samba ela não soa bem daquela forma. Então a gente tem que pensar bem como distribuir as vozes. E segundo que fica esquisito, né? Tá fora do padrão que a gente está acostumado a escutar. E o corpo dança de trás do boi uma mazurca muito viva de gestos. E boi. E só se escuta. E boi, e boi.
A viagem que ele organiza para a Missão de Pesquisas Folclóricas em 1938, ele objetiva e consubstancia a importância desse patrimônio. 4 pesquisadores foram mandados para o Norte e Nordeste. Era assim, o Luiz Saia, que estava estudando engenharia, com vistas a se especializar em arquitetura. Justamente que o Mário achava que as pessoas tinham que estar preparadas para ir a campo coletar o material. E estava muito preparado para estudar todos os aspectos materiais da cultura popular. E ele foi o coordenador. E era ele também que fotografava. Um outro dessas pessoas era um técnico de som. Tinha um técnico de gravação que se chamava Benedito Pacheco. Era uma pessoa que entendia dos equipamentos. Tinha o técnico musical, que era o Martin Braun Wieser. Eles achavam que era importante ter um maestro, alguém que entendesse tecnicamente a parte de música. Um ajudante geral, que era o Antônio Ladeira. E o quarto era o Antônio Ladeira, esse eles chamavam de ajudante geral. Então eles tinham assuntos específicos dentro do grupo. Cada um tinha a sua função pré-determinada. No decorrer da expedição, chegou uma hora que todo mundo ajudava um pouco em tudo. E um dos projetos era justamente formar um acervo de música sobre o Brasil. A ideia inicial era coletar principalmente música e dança, mas acabaram percebendo assim muitas outras coisas que foram coletadas. Então, no acervo a gente tem em torno de 1.300 melodias, fotografias, 1.126, documentos textuais, quase 18.000. Tem as correspondências trocadas entre eles, o Mário de Andrade, entre eles e a Oneida, tem recortes de jornal, tem letras de música, tem notações musicais, tem as cadernetas de campo, tecidos, toalhas, redes, objetos de adorno, muitos instrumentos musicais, muitos deles relacionados com cultos afro-religiosos indígenas. Tem instrumentos musicais não necessariamente ligados a rituais. Para essas pessoas que viviam naquelas cidades muito pequenas ou comunidades menores ainda, a música era o tudo. A música ela está ligada à religião, ela está ligada ao cotidiano, ela está ligada às ações. A música era usada para namorar, para casar, para embalar criança. A música ela se mistura muito, né? Para se divertir. 13 de junho, parada de manhã no sítio Boca do Aiucá, com música. O que é, o que não é, era baile. Estavam dançando desde a tarde de ontem e a coisa ainda podia durar de certo uns 2 dias. A maioria dessas manifestações ela tem o ritmo e a dança, tem a música e a dança. Realmente é uma festividade. Em muitas comunidades, a música também era usada para sarar. Então é difícil você desmembrar uma coisa da outra. As doenças do espírito, às vezes as doenças da alma, né? As doenças do corpo. Não é uma coisa exclusiva da religião, mas a religião usa muito a música como referência. E havia algumas danças e cantos que eram rituais. Naquela época se chamava genericamente de músicas de feitiçaria. 26 de dezembro de 1928. Mostrei outro dia como eram perceptíveis bem as influências de religiosidade africana e ameríndia nas zonas diferentes da feitiçaria brasileira. Uma origem fundamentada em ritmos religiosos e depois, com o tempo, você vai usando aquilo de forma festiva. Pois toda arte socialmente primitiva que nem a nossa é arte social, tribal, religiosa, comemorativa. É arte de circunstância, é interessada. Toda arte exclusivamente artística e desinteressada não tem cabimento numa fase primitiva, fase de construção. Mas eu não sei dizer se elas tinham para aquelas comunidades a ideia de serem músicas de magia. Ele sai da religião e entra como uma festa mais ligada à dança até. Acho que elas tinham para aquelas comunidades, principalmente, a ideia de serem a música que fazia com que a sociedade se juntasse. Ela transcende o ritual. Que a sociedade se ligasse, que a sociedade se amalgamasse como uma comunidade. E vai para a sociedade. Pessoas que partilhavam interesses comuns. 27 de dezembro. Da Bahia para o Rio de Janeiro, os espíritos invocados nas macumbas são deuses africanos, muitas feitas identificáveis com santos católicos. São mesmo chamados de santos. E cair no santo significa que o Deus invocado chegou e entrou no corpo da pessoa que o invoca. Aqui,
no Rio Grande do Norte, os catimbozeiros não falam nem em santos nem em deuses. Os espíritos invocados são mestres. Como mestres são também os chefes de catimbó, os pais de terreiro da Bahia. Não, quem chama de macumba somos nós, que estamos fora. Não sei se as pessoas que estão dentro chamam de música de macumba. Era muito curioso estudar as maneiras com que a religião católica se misturou a essas manifestações. Nas macumbas, os santos católicos chegam a tomar nomes de deuses africanos. Xangô é o deus do trovão entre negros jorubas e creio que é São Jorge nas macumbas. Nós fizemos o Xangô, que já é um ritmo mais ligado à tradição do candomblé. No Rio de Janeiro, me informou Pixinguinha, Oxum, uma das 3 mães d'água, é Nossa Senhora da Conceição. Tem muitas variações que vão de terreiro para terreiro de candomblé, que depende da nação de candomblé que ela pertence. Então a gente tentou ser mais próximo possível do que o Mário tinha resgatado. A música brasileira tem na síncopa uma das constâncias dela, porém não uma obrigatoriedade. Muito provavelmente a sensação da síncopa à qual Mário de Andrade se refere não é a da síncopa tradicional tal qual conhecemos na música erudita. O conceito de síncopa, vindo dos dicionários e nos livros sobre rítmica, é tradicional e não vejo precisão de contrariá-lo. Está certo. Duas figuras que ladeiam uma que lhes vale o dobro. O que a gente carece verificar é que esse conceito, muitas feitas, não corresponde aos movimentos rítmicos nossos a que chamamos de síncopa. Não é a síncopa do 2x4. E mesmo a chamada síncopa do nosso populário é um caso sutil e discutível. Muitas vezes a gente chama de síncopa o que não o é. Mas sim, fosse a sensação do que nós chamamos do 3 contra 2. Acho que a síncopa que ele se refere é muito mais a síncopa da polirritmia, do 3 contra 2. A música erudita já grafara o 3 contra 2 muito antes de Mário de Andrade. Porém, o fizera sempre numa mesma fórmula de compasso. O 3 contra 2, ele vem, na verdade, da união de duas fórmulas de compasso diferentes. No entanto, o que acontece nas manifestações rítmicas catalogadas por Mário de Andrade e pela Missão de Pesquisas Folclóricas é a simultaneidade de duas fórmulas de compassos distintas. Particularmente aqui o 6x8 e o 2x4. O 2x4 tem a sua unidade de tempo, cada tempo dividido por 2. Uma notação musical é uma coisa matemática. O 6x8 tem a sua unidade de tempo dividida por 3. E você transformar alguma coisa que é não linear, que é não constante, em alguma coisa matemática, fica um pouco mais difícil. Tais sutilezas, certas feitas que a notação erudita nem pensa em grafar, se estrepa. É como é grafado desde sempre. Nem pense em grafar, se estrepa. É muito difícil você grafar alguma coisa que é intencional. A polirritmia ela vai estar dentro da intenção de quem está tocando. Nem pense em grafar, se estrepa. Foi talvez o choque do Mário, o choque do maestro que foi fazer a pesquisa. Nem pense em grafar, se estrepa. Deve ter sido difícil. Com certeza foi impactante, porque a música, esse tipo de música não chegava aqui. Nem pense em grafar, se estrepa. De você ter um ritmo cruzando com outro. Eles vão se encontrar na cabeça do compasso. Mas o que acontece entre um compasso e outro Nem pense em grafar, se estrepa. não faz parte do vocabulário musical dele. Então é difícil ele incorporar isso. O que faz com o ritmo não se diz. Enquanto os 3 ganzás, o único acompanhamento instrumental que aprecia, se movem interminavelmente no compasso unário, na pancada do ganzá, Chico Antônio vai fraseando com uma força inventiva incomparável. No Bumba Meu Boi, por exemplo, nós podemos ouvir nitidamente uma célula tocada em 2x4. Podemos ouvir nitidamente uma célula tocada em 6x8. E podemos ouvir nitidamente uma célula tocada em 3x4.
grande acontecimento rítmico é que todas essas fórmulas de compasso são executadas ao mesmo tempo. Essa sensação rítmica encantou profundamente Mário de Andrade, que chamou a isso tudo de síncopa. Vindo da música erudita como era, ele tinha como a célula mais ritmada entre todas a síncopa. Nem pense em grafar, se estrepa. É verdade, nem tenta escrever. Isso tudo executado junto, soando simultaneamente, pareceu a Mário de Andrade uma rítmica de uma grafia não mensurável e uma música de uma sonoridade imensurável. O catimbó é um ritmo mais ligado à Umbanda. Não usamos a bateria da escola de samba. Fizemos esse ritmo só com 2 instrumentos para ficar mais próximo do que era, até porque era um ritmo de orquestração, de instrumentação mais simples. Pontos que provam a riqueza do nosso populário ser maior do que a gente imagina é o ritmo. Seja porque os compositores de machiches e cantigas impressas não sabem grafar o que executam, seja porque dão só a síntese essencial, deixando as sutilezas para a invenção do cantador. O certo é que uma obra executada difere às vezes totalmente do que está escrito. A grande dificuldade, né, é você pensar de forma erudita em alguma coisa que não foi fundamentada naquilo. Executada do modo como é escrita pela grafia tradicional, pela grafia erudita. Pegar uma linguagem e transformar para outra, você tem um erro de tradução. A célula do 3 contra 2 não te deixa com comichão para levantar e dançar, para mexer o corpo. Agindo com grande poder sobre a parte física do ser, o ritmo, mais do que qualquer outro elemento estético, seja o som, seja a cor, seja o volume, é uma ativação muito forte do ser biológico total. Não só o físico, mas na complexidade maior do seu psiquismo também. O ritmo mexe com a gente. Uma pulsação que você fala, isso aqui mexe comigo de alguma forma. Executada distante da partitura, o intérprete se dá o direito de variar um pouquinho. Se a gente pegar o tradicional tocando, cada compasso é de um jeito. Essa unidade inefável, um pouquinho. É o que dá o balanço, né? Cada uma de suas batidas. É o que dá aquela sensação de você ter o ritmo pulsando. E é aí que mora todo o molho, todo o swing, tudo aquilo que encantou Mário de Andrade. A gente vê muito claro isso no que o Mário levantou. Porque executado desse modo, o 3 contra 2 é irresistível. Às vezes você tem essa polirritmia de forma muito explícita, outras vezes é só intenção. É impossível não sentir o corpo querendo compartilhar daquela sonoridade. E o documento ameríndio, para a propriedade nossa, mancha agradavelmente de estranheza e de encanto soturno a música da gente. A música indígena não tem essa coisa da polirritmia, essa coisa do cruzamento de uma nota com a outra. Os elementos africanos servem francamente se acolhidos no Brasil, porque já estão afeiçoados à entidade nacional. Agora essa coisa do molho, dessa cadência do Mário, com certeza ele é africano. Se deu, pois, na música brasileira, um conflito entre a rítmica diretamente musical dos portugueses e a prosódica das músicas ameríndias, também constante nos africanos daqui. Você pega tribos africanas, elas têm um ritmo para cada coisa. Para fazer o preparo do solo, outro ritmo para semear, outro ritmo para fazer a colheita, outro ritmo para festejar se a colheita foi boa. Isso lá na África e, claro, vem para cá. O brasileiro, se acomodando com os elementos estranhos e se ajeitando dentro das próprias tendências, adquiriu um jeito fantasista de ritmar. Fez do ritmo uma coisa mais variada, mais livre e, sobretudo, um elemento de expressão racial. Um dos ritmos que a gente selecionou, que o Mário havia levantado, era o tambor de mina. Pierre Verger, o grande etnólogo e fotógrafo francês, desembarcou aqui no Brasil em 1946. E o tambor de mina, acho que pouca gente sabe, é o voodoo original. Começou uma ampla pesquisa e encontrou a Casa das Minas, o terreiro de tambor de mina mais antigo de São Luís do Maranhão, que tinha sido fundado em 1840 por escravos trazidos do Daomé, atual República do Benin. A tradição da mina, a tradição do voodoo,
ela tem uma raiz matriarcal muito grande. São as mães de santo que governam o terreiro. Ela é matriarcal e acaba sendo uma função religiosa e política. Ele aprofundou as pesquisas e constatou que a Casa das Minas de São Luís do Maranhão tinha sido fundada pela rainha Na-Agon-Timê, viúva do rei Agon-Glô, mãe do futuro rei Ghezo do Daomé. Então a rainha do Benin, quando foi escravizada, ela acabou vindo para o Brasil, acabou vindo para o Maranhão. Ela era rainha lá, mas por conta de um problema possivelmente de sucessão na família real, foi deportada num navio negreiro. Fundou ali as Casas de Mina e isso foi desenvolvendo em cima de toda a referência que ela era no Benin. A rainha lá era escrava aqui e, como tal, vivia o dia a dia dos escravos. Plantava na colheita de sol a sol e de noite presidia o seu ritual de fé. A Casa de Mina é realmente a cultura do voodoo que veio de Benin para cá. Quando o filho dela se transformou no rei Ghezo do Daomé, iniciou uma busca por encontrá-la em toda a América. Foi procurar onde tinha parado a mãe para resgatar a própria história. Começou naturalmente pela Louisiana, sabidamente um local para onde as deusas, as rainhas do voodoo tinham sido enviadas. E depois de procurar exaustivamente nos Estados Unidos onde estava a maior manifestação de voodoo, porém ele não encontrou a mãe lá. Realmente que ela tinha vindo para o Maranhão. Ela já não era mais viva, mas ele encontrou as informações que davam conta de que sua mãe tinha sido trazida para o Brasil, para São Luís do Maranhão, e tinha fundado a Casa das Minas aqui. O tambor de mina é uma das manifestações mais próximas ao voodoo original que a gente tem. Em 85, a Unesco, no colóquio sobre sobrevivência das tradições religiosas na América Latina e Caribe, declarou, aspas, a casa foi fundada no Brasil pela rainha Agon-Timê, mãe do rei Ghezo, condenada à deportação a seguir a um ajuste de contas no seio da família real, antes de que seu filho ascendesse ao trono do Daomé em 1818 e lançasse uma vasta operação de busca à sua mãe. Traço pessoal de Mário de Andrade que precisa ser trazido em coleção. Ele foi à viagem de 27, ficou encantado com o que viu, ficou deprimido de ter voltado, fez a viagem de 28, que se estendeu até 29, ficou encantado com o que viu, porém ele se apercebeu de um fato. Grafar manualmente implica no você pedir para as pessoas repetirem muitas vezes aquilo que elas cantam e tocam. Mário de Andrade era um músico mediano e não tinha a capacidade de grafar a partitura enquanto a manifestação musical se dava. A maior parte das anotações que ele faz vem, sobretudo, das situações que ele está à frente de um piano com um cantador. Ele precisava tirar o executante de seu ambiente, trazê-lo para próximo de um piano. E esse cantador vai cantando e ele vai repetindo e anotando no papel. E precisava tirar num piano, ficar catando milho num piano, aquilo que o executante cantava. Mas daí não eram situações de música espontânea. Pesquisador escorreito que era. Ele sabia que ao tirar o executante do seu meio, ao tirar o executante do meio onde a música era executada, ela já não seria mais a mesma. Isso se reveste de dificuldade maior quando você tem a simultaneidade dos acontecimentos naqueles grupos que têm instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. Imagina você tentando grafar 3, 4 pessoas tocando instrumentos diferentes que ele não conhecia
cada um tocando de uma divisão diferente, se a gente for pensar nessa polirritmia. Ele precisaria de alguém com capacidade para lá, no campo, lá onde a manifestação musical se dava, alguém ali grafasse essa partitura. E ele não tinha capacidades musicais para isso. E aqui vem o gesto de nobreza de Mário de Andrade. Porque sozinho você tem que anotar uma linha a cada vez. Apesar de ele querer ir na viagem, apesar de ele gostar da ideia de estar lá, apesar de ele ter o dinheiro finalmente para encampar a missão, para estar junto da missão de pesquisas folclóricas, ele não foi na viagem. Ele escolheu para ir um maestro. Era muito importante ter a presença de um maestro, alguém que entendesse de música para coordenar essa parte. Ele sabia que a valência mínima que se exige de um maestro é que ele grafe uma partitura sem precisar de um instrumento ao seu lado. Foi chamado Martin Brown Wieser, que era outro maestro. E em 1938, na missão, enviou o maestro Martin Brown Wieser. E o Martin Brown Wieser tinha um ouvido espetacular. O gesto nobre de Mário de Andrade, tão raro entre nós humanos. O Mário de Andrade não embarca, ele não participa. Ele sabia que a pesquisa era mais importante do que ele. Ele é um dos idealizadores. Que a música brasileira é mais importante do que ele. Ele tinha toda a expertise formada nas viagens anteriores. Que a música é mais importante do que ele. E isso ele acaba passando para a equipe que vai na viagem da missão de pesquisas folclóricas. E isso fez dele um homem ainda mais importante. No final de 37 teve o golpe de Estado, Getúlio assumiu. E ele nomeou um outro governador, nomeou um outro prefeito. O projeto já estava em andamento, ele continuou. Quando Júlio Prestes assumiu a prefeitura municipal, só que a situação política foi ficando cada vez mais difícil. O cargo do Mário de Andrade se torna insustentável. Como o Mário de Andrade não compactuava com aquilo, não gostava da ideia, ele acabou saindo do Departamento de Cultura. O Mário de Andrade foi demitido, né? E como ele saiu do Departamento de Cultura, a missão acabou. Uma das críticas que se fazia era em relação ao gasto dessa missão. A equipe, né, que estava lá na viagem, eles foram chamados de volta. E depois não houve mais condição para fazer as outras. É por isso que só teve uma missão. E o projeto, que poderia eventualmente ter continuado mais alguns meses, para eles poderem completar um trajeto que eles já tinham mais ou menos imaginado, teve que ser encurtado. Na verdade, a ideia inicial era cobrir depois, eu não sei em quanto tempo seria isso, mas seria cobrir todo o Brasil. E diferentemente do que se poderia pensar, essa música que Mário de Andrade encontrou no coração do Brasil, apesar de ser feita por negro na sua maioria das vezes, apesar de ser feita em roda, não mantém vínculo estreito com a linguagem do samba tal como conhecemos hoje. O samba tradicional, o samba que a gente está acostumado hoje, que é o samba que vem lá da Bahia, a gente não encontra muito essa coisa do 6/8, da polirritmia. O samba que foi conhecido pelas ondas do rádio, que chegou às rádios provindo dos morros do Rio de Janeiro e que possivelmente tenha chegado aos morros do Rio de Janeiro com os negros que vieram da Bahia, é um samba executado sempre em 2/4. Com a síncopa tal qual a conhecemos na música erudita. Claro, tem aquele monte de vozes e tudo mais, mas são coisas mais lineares. Cuja distinção cabal em relação àquela usada na música erudita é que a síncopa é encontrada no último tempo do compasso binário. O som da melodia nasce na chamada parte fraca do compasso ou do tempo e se prolonga até uma acentuação seguinte. Ele não traz nenhuma acentuação. A famosa frase do tamborim, o teleco-teco, né? Tac, 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 tac. O tá, 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 tá. E tem pessoas que fazem o teleco-teco que falam que é o teleco-teco invertido, né? Tac, 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 tá, tá. Nem pensa em grafar, se estrepa. Esta sensação que só o samba permite, que só o samba dá, que só o samba tem no mundo, é a sensação de uma síncopa igual à da música erudita, porém deslocada para a cabeça do tempo do compasso subsequente. Não é o 3/2. Definitivamente que não, que o samba que a gente tem, que a gente escuta, não tem aquela influência que o Mário retratou quando ele fez as pesquisas dele.
Mário de Andrade faz parte de um seleto grupo de pessoas que reconheceram e definiram um Brasil tal como ele é. Um espaço de terra em forma de coração, habitado por gente que é cordial, que se entrega de corpo e alma às pessoas, ao que fazem e tem um talento extraordinário para a roça, para o futebol e para a música.